excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a primeira sessão extraordinária de 2017, da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Sebastião José Risse para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não fraquejará. Eis que não adormecerá, nem dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das matérias objeto de convocação desta sessão extraordinária. Na ordem do dia constam as proposituras. Veto às emendas legislativas ao projeto de lei 49/16. Prefeitura do município de Descalvado, São Paulo. Aos 27 dias do mês de dezembro de 2016, veto a emendas apresentadas ao projeto de lei 49/2016. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores do Poder Legislativo, apraz-me felicitá-los pela execução de um mandato eletivo de altíssima representação de nossos munícipes, velando pela segurança dos negócios do Legislativo e Executivo Municipal e sempre primando pela harmonia entre os poderes públicos. Foi remetido a esse Poder Legislativo o projeto de lei número 49/2016, que estima a receita e fixa despesas do município de Descalvado para o exercício financeiro de 2017. Essa peça orçamentária foi precedida de audiência pública e todo secretário municipal participou de sua elaboração, com vistas ao cumprimento integral do plano plurianual estabelecida pelo governo Henrique Fernando do Nascimento. Os excelentíssimos vereadores José Augusto Cavalcante Navas e o Dr. Luiz Carlos Vique Francisco apresentaram, respectivamente, as folhas 218/221 do processo legislativo, emenda excluindo dotações orçamentárias nas áreas do esporte, lazer e turismo, do gabinete do prefeito, da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Obras e Serviços Públicos, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Administração e da Procuradoria-Geral do município, totalizando a redução de mais de 1.587.000. Já havia previsão de repasse de subvenções e auxílios às entidades sociais constantes do projeto de lei 50/2016, que totalizava o montante de R$ 7.241.870,64. A projeção de arrecadação e despesa para 2017 foi de R$ 98.500.000, sendo que não temos conhecimento se o exercício de 2016 será encerrado com déficit financeiro e seu montante, que caso ocorra deverá ser saldado pela administração futura em 2017.
É de se frisar que o orçamento para o exercício de 2016 foi fixado em R$ 98.100.000, ou seja, somente 400 mil a mais. O objetivo das emendas foi o de aumentar o repasse de subvenções e auxílios para as entidades, anulando unidades orçamentárias destinadas a outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Em hipótese alguma, estamos expressando que as entidades não necessitam de recursos financeiros. Ao contrário, reconhecemos a relevância de suas atuações face aos que dela utilizam de seus préstimos. Estamos sim chamando à razão o fato de que temos que ter o bom senso em reconhecermos que os serviços públicos prestados diretamente pelo Poder Executivo também têm sua relevância face toda a população, tanto na saúde, educação e etc. Há de se destacar o fato de que competirá à administração de 2017 fazer cumprir integralmente o plano plurianual anteriormente aprovado por esse Legislativo. E caso não o faça, pode incorrer o município na rejeição das contas públicas, podendo gerar a dificuldade ou impossibilidade de acesso a recursos do governo federal e estadual, e inclusive para as próprias entidades. Preconiza nossa Carta Magna no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º, que as emendas somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual. A SMJ não restou demonstrado pelos autores das emendas esta compatibilidade, daí resultar a inconstitucionalidade das emendas. Ocorre ainda afronta ao artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a que exclui as despesas com pessoal e seus encargos, e destaca-se das anulações que todos são outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, que certamente relaciona-se a despesas com pessoal. Despesas com pessoal mediante a prestação de serviços, complementares àqueles realizados pelo Poder Executivo. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem a Constituição Federal, em específico o artigo 167, parágrafo 4º, lecionam no sentido de imposto, não afetação. Ao Poder Executivo cabe o planejamento das despesas estatais, sendo vedado ao Poder Legislativo realizar essa função, criando leis que amarrem o montante arrecadado por impostos com projetos por eles aprovados. A não vinculação confere ao imposto a característica de ser exigível independentemente de contraprestação específica do Estado. Novamente, aqui se verifica a inexistência da obrigatoriedade indicação da fonte dos recursos, que aumentam as despesas ao Poder Executivo, no tocante ao repasse às entidades. Caso sejam de impostos, estaremos diante de uma nova inconstitucionalidade formal, e certamente é de impostos, posto que esta é a maior fonte de arrecadação de recursos públicos. Deve-se levar em consideração também que o funcionalismo público municipal não obteve a recomposição da perda salarial, face ao índice de inflação, fato que gera instabilidade financeira e familiar a nossos colaboradores, e trata-se de uma situação que o Executivo Municipal deverá rever no exercício de 2017, enquanto que as entidades SMJ aplicaram os reajustes salariais. Isto posto, excelentíssimo presidente e vereadores, frisando que, a qualquer momento, esse Legislativo possa, no exercício de 2017, ser instalado a deliberar sobre idêntica matéria,
acréscimo de subvenções e auxílios. Requer-se, em regime de urgência, a convocação de sessão legislativa extraordinária para deliberação sobre o veto, ora apresentado. Reitero a vossas excelências e essa Casa da Democracia o profundo respeito ao que decidido, atenciosamente, Dr. Paulo César Martins Guerra, prefeito em 2016. Veto às emendas legislativas ao projeto de lei 50/16. Prefeitura do município de Descalvado, São Paulo, aos 27 dias do mês de dezembro de 2016. Veto a emendas apresentadas ao projeto de lei 50/2016. Excelentíssimo Senhor Presidente e vereadores do Poder Legislativo, apraz-me felicitá-los pela execução de um mandato eletivo de altíssima representação de nossos munícipes, velando pela segurança dos negócios do Legislativo e Executivo Municipal, e sempre primando pela harmonia entre os poderes públicos. Foi remetido a esse Poder Legislativo o projeto de lei número 50/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílios e subvenções sociais, na forma que especifica e dá outras providências, objetivando sua aprovação de forma concomitante ao projeto de lei orçamentária. A peça orçamentária foi precedida de audiência pública e todo o secretário municipal participou de sua elaboração, com vistas ao cumprimento integral do plano plurianual estabelecida pelo governo Henrique Fernando de Nascimento e sobre a fixação de valores relativos aos repasses de auxílios e subvenções. Considerou-se a previsão de arrecadação constante da LOA. Os excelentíssimos vereadores José Augusto Cavalcante Navas e Dr. Luiz Carlos Vique Francisco apresentaram respectivamente as folhas 12/14 do processo legislativo, emenda acrescentando significativamente o repasse de subvenções, aumentando em mais de R$1.400.000, enquanto que o orçamento previsto teve um aumento de tão somente R$400.000. Para que pudessem apresentar as emendas, excluíram dotações orçamentárias nas áreas do esporte, lazer, turismo, do gabinete do prefeito, da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Administração e da Procuradoria-Geral do município, totalizando a redução de R$1.587.000. Com base no que proposto para o projeto de lei orçamentária, ocorreu a previsão de conceder subvenção e auxílios no montante de R$7.241.870,64. A projeção de arrecadação e despesa para 2017 foi de R$98.500.000, sendo que não temos conhecimento se o exercício de 2016 será encerrado com déficit financeiro e seu montante, que caso ocorra, deverá ser saldado pela administração futura, em 2017. É de se frisar que o orçamento para o exercício de 2016 foi fixado em R$98.100.000, ou seja, somente R$400.000 a mais. As emendas aumentando o repasse de subvenções e auxílios para as entidades, anula unidades orçamentárias destinadas a outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Em hipótese alguma, estamos expressando as entidades que não necessitam de recursos financeiros. Ao contrário, reconhecemos a relevância de suas atuações, faces os que dela utilizam de seus préstimos. Estamos, sim,
chamando à razão o fato de que temos que ter o bom senso em reconhecermos que os serviços públicos prestados diretamente pelo Poder Executivo também têm sua relevância face toda a população, tanto na saúde, educação e etc. Há de se destacar o fato de que competirá à administração de 2017 fazer cumprir integralmente o plano plurianual anteriormente aprovado por esse Legislativo. E caso não o faça, pode incorrer o município na rejeição das contas públicas, podendo gerar a dificuldade ou impossibilidade de acesso a recursos do governo federal e estadual, e inclusive para as próprias entidades. O fundamento ao veto ao projeto da LOA, número 49/2016, tem supedâneo na Carta Magna Brasileira, em seu artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º, que as emendas somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual. E SMJ não restou demonstrado pelos autores das emendas esta compatibilidade. Daí resultar a inconstitucionalidade das emendas. Ocorre ainda afronta ao artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º-A, que inclui as despesas com o pessoal e seus encargos, e destaca-se das anulações que todos são outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, que certamente relaciona-se a despesas com o pessoal, mediante a prestação de serviços complementares àqueles realizados pelo Poder Executivo. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem a Constituição Federal, em específico o artigo 167, parágrafo 4º, lecionam no sentido de imposto não afetação. Ao Poder Executivo cabe o planejamento das despesas estatais, sendo vedado o Poder Legislativo realizar esta função, criando leis que amarrem o montante arrecadado por impostos, com projetos por ele aprovados. A não vinculação confere ao imposto a característica de ser exigível independentemente de contraprestação específica do Estado. Novamente, aqui se verifica a inexistência da obrigatória indicação da fonte dos recursos, que aumentam as despesas ao Poder Executivo, no tocante ao repasse às entidades. Caso sejam de impostos, estaremos diante de uma nova inconstitucionalidade formal, e certamente é de impostos, posto que esta é a maior fonte de arrecadação de recursos públicos. O aumento na concessão de subvenções e auxílios beira a margem da ilegalidade, por apresentar limite máximo face ao orçamento, 10% do total previsto para arrecadação. Assim, há necessidade de deliberação ao veto, apresentando face às emendas ao projeto de lei número 49/2016 e, em sendo acolhido, seja o presente veto também deferido para retornar-se à redação original deste projeto de lei número 50/2016. Isto posto, excelentíssimo presidente e vereadores, frisando que a qualquer momento esse legislativo possa, no exercício de 2017, ser instalado a deliberar sobre idêntica matéria, acréscimo de subvenções ou auxílios. Requer-se em regime de urgência a convocação de sessão legislativa extraordinária para deliberação sobre o veto ora apresentado. Reitero a vossas excelências e essa Casa da Democracia o profundo respeito ao que decidido. Atenciosamente, Dr. Paulo César Martins Guerra, Prefeito Municipal em 2016. Projeto de Lei 54/16, que dispõe sobre a criação e redenominação
de emprego público de provimento efetivo e abertura de vagas no quadro geral de pessoal do Poder Executivo do município de Descalvado, e altera a Lei nº 3.278, de 28 de abril de 2010, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei 01/17, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 3.811, de 27 de maio de 2014, que institui o Programa de Parcelamento Permanente, PPP, de débitos tributários e tarifários devidos ao município. Projeto de Lei 02/2017, que dá nova redação ao artigo 8º da Lei nº 3.950, de 23 de setembro de 2015, que institui o Programa de Refinanciamento de Dívida Tributária e Tarifária, REFIS, no município de Descalvado. Projeto de Lei 03/2017, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 4.016, de 5 de abril de 2016, que prorrogou os efeitos do Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Lei número 2.624, de 28 de março de 2006, na forma que especifica. Senhor Presidente, são essas proposituras em discussão e votação. Faço agora a leitura dos incisos 1 e 2, parágrafo 2º, do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, os quais dispõem sobre as sessões extraordinárias. Artigo 108. Inciso 1. Iniciada a sessão extraordinária, o presidente submeterá à deliberação do plenário as matérias em pauta, as quais apenas serão votadas mediante aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, 6 votos. Inciso 2. Não sendo votadas, as matérias constantes da convocação serão inseridas automaticamente no pequeno expediente da pauta da sessão ordinária subsequente, seguindo-se o trâmite em regime de urgência nos termos regimentais. Esclareço apenas aos nobres vereadores que ambos os vetos às emendas à lei orçamentária deverão ter a mesma deliberação. Tá? Nesse sentido, passamos à fase de aceitação ou não das proposituras. Veto às emendas legislativas ao projeto de lei número 49/2016. Esse veto é a emenda no orçamento da subvenção da Santa Casa. Os vereadores favoráveis à votação do veto nesta sessão extraordinária permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim, o veto será discutido e votado nesta sessão. Veto às emendas legislativas ao projeto de lei 50/2016. Esse veto é a emenda no orçamento aumentando a subvenção das entidades. Os vereadores favoráveis à votação do veto nesta sessão extraordinária permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim, o veto será discutido e votado nesta sessão. Projeto de lei 54/2016, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto de lei é referente à criação de cargos. Os vereadores favoráveis à votação do projeto de lei nesta sessão extraordinária permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim, o projeto de lei não será discutido e votado nesta sessão. Projeto de lei 01/2017, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto de lei é referente ao parcelamento permanente. Os vereadores favoráveis à votação do projeto de lei nesta sessão extraordinária permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim, o projeto de lei não será discutido e votado nesta sessão.
Projeto de Lei 2/2017, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto de lei é referente ao Refis. Os vereadores favoráveis à votação do projeto de lei nesta sessão extraordinária permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim, o projeto de lei será discutido e votado nesta sessão. Por fim, projeto de lei 03/2017, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto de lei é referente ao PDV. Os vereadores favoráveis à votação do projeto de lei nesta sessão extraordinária permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim, o projeto de lei não será discutido e votado nesta sessão. Então, vem aqui. O Diego vai ler então. Veto às emendas legislativas ao projeto de lei 49/2016, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para 2017. Parecer do relator Paulo Afonso Gabriele Filho. Sou favorável ao projeto de lei 49/2016, mantendo as emendas. E sou, por conseguinte, contrário ao veto. Parecer dos demais membros da mesa. Acompanho o parecer do relator. Carlos. Não. Não tem carinho. Esse é o do Paulo Afonso Gabriel. Esse aqui foi. Esse não. Wagner Bastos. Agora é. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Antes da votação do veto, esclareço que, conforme o artigo 54 do Regimento Interno, é necessário o voto da maioria absoluta, isto é, 6 vereadores, para rejeitar o veto. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o veto às emendas legislativas ao projeto de lei 49/2016. Os vereadores favoráveis ao veto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Veto rejeitado. Veto às emendas legislativas ao projeto de lei 50/2016, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo conceder subvenções e auxílios a entidades sociais. Relator Paulo Afonso Gabriele Filho. Parecer favorável ao projeto de lei 50/2016, mantendo as emendas, e por conseguinte sou contrário ao veto. Parecer de Wagner Bastos. Acompanho o parecer acima. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos oradores inscritos. Orador inscrito contra o veto. Afonso Gabriele Filho, perdão. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, senhores vereadores, público presente, internautas,
esse projeto de lei 5016, infelizmente, não é um projeto que deveria estar com a gente, mas ficou, e como eleito vereador, a gente tem a obrigação aqui de dar nosso parecer e de votar. E de votar hoje, porque isso é urgente. É urgente às instituições que precisam muito disso. Eu concordo, não é concordando, mas o veto da prefeitura, do prefeito, a gente tem que analisar, claro, eles estão defendendo o que eles devem seguir no plano plurianual. Mas a gente tem que convir que as instituições precisam muito. Instituições que fazem um serviço que deveria ser feito pelo poder público. Instituições que fazem um serviço dificílimo. Instituições que têm à frente pessoas que não ganham nada, são voluntárias. Instituições que têm inúmeros funcionários aqui na cidade e que a gente sabe que isso está atrasado, que alguns salários estão atrasados. Então, eu peço aos senhores vereadores que reflitam o voto de hoje, do qual eu acho de extrema importância a gente derrubar esse veto. Eu espero que possam seguir o que o povo quer, né? A gente é eleito vereador e o vereador está aqui repercutindo a vontade do povo. A gente não está repercutindo uma vontade própria. Então, se a gente for para a rua, se a gente for avaliar, não vai existir uma pessoa, eu acredito, que vá contra esse aumento de subvenções extremamente necessário às instituições. É só isso. Uma boa noite a todos. Vereador inscrito Vicky Francisco. Contra. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, representantes das entidades de Descalvado, pessoas que a gente reconhece como da mais alta idoneidade e de confiança e de luta pelo município de Descalvado, pelos mais carentes. Minha motivação para me inscrever era porque eu achei que eu precisava, talvez, motivar, né, fazer uma motivação para os vereadores, para que a gente, unidos, votássemos contra o veto. Mas eu já notei pela reunião que nós fizemos que todos estão de mãos unidas para que a gente vote contra o veto. Por quê? É mais do que justo que as entidades recebam esse pequeno auxílio, não é nada valores mirabolantes, valores pequenos, mas para as entidades faz muita falta. Como eu comentei nas reuniões, na reunião de hoje, nós tivemos nesses 4 anos as entidades constantemente fazendo reuniões com os vereadores, pedindo ajuda, pedindo o repasse da sobra da Câmara Municipal. E com essa aprovação dessa emenda, nós conseguimos, pelo menos da nossa parte, fazer com que as entidades tenham uma melhora na subvenção. E isso é em favor do próprio município, em favor do próprio executivo. Então, eu vim aqui pensando que eu talvez tivesse que fazer um convencimento. Vejo que não. Vejo que estão todos já muito motivados. Eu apenas agradeço a todos os vereadores, agradeço em nome das entidades, agradeço às entidades por estarem aqui, por dar esse apoio para os vereadores. Isso é importante, a participação da população junto com a gente, para que a gente, uma cabeça pensante pode errar, mas várias, eu acho que a tendência é acertar. Obrigado a todos, parabéns a todos os vereadores. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos no veto. Esclareço novamente que é necessário o voto da maioria absoluta, isto é, 6 vereadores para rejeitar o veto. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação
o veto às emendas legislativas ao projeto de lei 50/2016. Os vereadores favoráveis ao veto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Veto rejeitado. Projeto de Lei 02/17, da nova redação ao artigo 8º da Lei número 3.950, de 23 de setembro de 2015, que institui o Programa de Refinanciamento de Dívida Tributária e Tarifária, REFIS, no município de Descalvado. Parecer de Carlos César Paiva. Sou favorável ao projeto de lei número 02/2017, de autoria do Poder Executivo. Parecer do vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, de acordo com o parecer acima. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura dos oradores inscritos. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 2/2017, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, não há mais proposição a ser votada. Comunico a todos que a primeira sessão ordinária será realizada no dia 6 de fevereiro de 2017, segunda-feira, com início às 20 horas. Assim, declaro encerrada a primeira sessão extraordinária de 2017. Obrigado e tenham todos uma excelente noite.